te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor. Saudamos a amada igreja e aqueles que nos assistem pelas redes sociais na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Para darmos início à nossa escola bíblica dominical, eu escolhi o hino de número 17, para estarmos já louvando ao Senhor, adorando ao nosso Deus. Hino de número 17. Aí eu peço aos amados que se coloquem de pé e com muita alegria no coração, louvemos ao Senhor. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome para todo sempre. Aqui estamos, ó Pai, diante da tua excelsa presença, plenamente conscientes de que não é por nós mesmos que aqui podemos estar, só podemos estar pela tua graça. Manifesta a nós através do teu Filho amado Jesus Cristo.
E por isso, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor esteja, ó Pai, visitando-nos nesta manhã, falando claramente ao nosso coração, que a Tua palavra que há de ser ministrada, ela possa ser, mais uma vez, instrumentalizada, Senhor Deus, para poder edificar a Tua igreja, para salvar vidas e nos conduzirmos a honrarmos o Teu nome, não apenas com os nossos lábios, mas com a nossa própria vida. Ó Deus, abençoe o Teu povo nesse dia que se reúne em tantos lugares pelo mundo afora. Que a Tua igreja do tempo presente, ó Deus, seja levantada no poder do Teu Espírito Santo para podermos cumprir o nosso papel de sermos povo do Senhor neste tempo. E assim, ó Pai, darmos o testemunho do Senhor e assim vivemos e nos conduzirmos perseverantemente com fidelidade diante do Senhor, seguindo a nossa carreira cristã que nos está proposta, olhando firmemente para o Teu Filho amado, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos nos desembaraçando de todo o peso e de todo o pecado que nos assedia, para que assim, ó Pai, possamos nos conduzir no centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Na minha primeira fala, eu escolhi uma palavra e dei uma paradinha. A palavra chama-se escolha. Eu disse, eu escolhi. Parei um pouquinho, depois eu continuei. Escolha é a nossa meditação desta manhã. Todos os dias nós fazemos escolhas. Quer queira ou não, você escolhe. Você é obrigado a escolher, porque senão você tem que ficar paradinho. Você já escolheu ficar parado. Então escolha. Fazemos a nossa vida de escolhas. O que comer, o que beber, o que usar, ou seja, vestir, calçar. Onde ir, o que fazer. Se vou à escola bíblica ou não. Se vou ao culto ou não. Se vou à reunião de oração ou não. Se vou ao estudo bíblico ou não. Se vou à farmácia hoje ou amanhã. Se vou ao banco resolver aquelas coisas ou não. Se vou fazer as minhas compras essa semana ou na semana que vem. O fato é que nós vivemos de escolhas. Se vou viajar ou não. Enfim, todos os dias, ou melhor, a todo instante, nós escolhemos. O fato é que algumas dessas escolhas nos permitem, ou melhor, elas nos dão tempo para poder pensar. Outras, não. Você tem que resolver de imediato. No mercado, andando pelos corredores, você tem tempo para pensar, você escolhe, vou levar, não vou, você vai, você volta. Mas, já em outros lugares, você não pode ter tanta paciência. Se você, por exemplo, estiver na fila para pegar uma senha de um banco ou de um outro estabelecimento, você tem que pegar a senha ou você dá lugar para outro. Você não pode parar e ficar pensando, será que eu pego a senha? Será que eu não pego? Eu vou ou não vou, hein? O que eu vou fazer? E a fila está grande. Logo você recebe um cutucão na costela. Ou alguém falando no seu ouvido. Assim é na fila da padaria e assim vai indo. Então algumas escolhas, elas têm que ser feitas um pouco rápidas. Mas em ambos os casos, né, nós temos que escolher o rápido. Ou pensando, há uma escolha. E quando você sabe o que é bom para você e ainda assim você resolve escolher, não sei se eu fico ou não fico, sabendo o que é o melhor para você. E às vezes ainda escolhe errado. Vir para a EBD, para a reunião de oração, para o culto, para o estudo bíblico, talvez a recreação da UPA, reunião da UMP, reuniões departamentais, ou palavrinha complicada, né? Etc. Como têm sido as suas escolhas? Não posso ir à reunião de oração não, porque eu tenho que terminar esse negócio aqui. Isso acontece muito. Inclusive comigo. Será que tem sido assim com você?
Você que está me assistindo pelas redes sociais, como tem sido as suas escolhas? Como tem sido as nossas escolhas? Você tem a oportunidade de ajudar alguém. Você escolhe ajudar ou não. Ou nós temos usado como a parábola do bom samaritano. Eu tenho passado de largo. Alguém vai ajudar, alguém vai fazer isso aí. Eu escolho passar de largo. Como tem sido as nossas escolhas? Isso se dá no nosso dia a dia. Nas pequenas e nas grandes coisas. Sejam elas significativas ou não. Mas nós escolhemos. Escolher, escolher e escolher. Assim é a minha e a sua vida. O fato é que nós temos na palavra do Senhor exemplos de pessoas que escolheram. Josué escolheu, ele resolveu. Ele disse: eu e a minha casa não serviremos ao Senhor? Ou ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Ele escolheu servir ao Senhor. Daniel resolveu, ele escolheu não se contaminar. José escolheu não se deitar com a mulher de Potifar. E nós temos uma escolha clássica que nós citamos, inclusive são feitas diversas pregações. Vamos ler Lucas 10, 39 e 42, para encerrarmos assim a nossa meditação desta manhã. Lucas 10, 41 e 42. Enquanto os amados vão se localizando aí, é importante eu frisar: você que está aqui na casa do Senhor, ou que está assistindo pelas redes sociais, que ainda não fez a escolha que Maria fez, faça. Escolha o Senhor Jesus, se decida por Ele. Vamos lá todos juntos, ler 41, 42 de Marcos 10. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Pediu Mateus que ore ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos para aprendermos da palavra do Senhor. Nós cremos, ó Pai, que Teu Santo Espírito é aquele que nos ilumina e é aquele que nos conduz ao ensino de toda a verdade. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda a sabedoria para que possamos fazer as nossas escolhas, tendo o Senhor como prioridade em nossas vidas. Amém. Que assim como Maria, possamos escolher a melhor parte. E a melhor parte, ó Pai, é estar com o Senhor, é louvar o Senhor, é buscar o Senhor com todo o nosso coração. Nós carecemos do Senhor, meu Deus, porque sem o Senhor nós não somos nada. Nós dependemos de Ti, ó Pai. Somente o Senhor que tem as palavras de vida. Somente o Senhor é aquele que pode alimentar o nosso coração e completar o nosso vazio existencial. Ó Deus, que nós não sejamos insensatos, que nós não venhamos escolher aquilo que é pecaminoso e aquilo que desonra ao Senhor. Que nós possamos seguir o exemplo de Daniel, que de forma resoluta não se contaminou com as finas iguarias do rei da Babilônia. Que nós, ó Pai, possamos honrar e glorificar o Teu santo nome, vivendo à luz da Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor aumente o nosso temor para o Senhor. Porque o temor é o princípio da sabedoria, Pai. E para sermos sábios, nós precisamos temer ao Senhor. Para amarmos ao Senhor, nós precisamos temer ao Senhor. Para procurarmos a santificação e o conhecimento do Senhor, nós precisamos temer ao Senhor. Somente assim, ó Pai, faremos boas escolhas. Escolhas que são do Teu agrado, ó Pai. E a melhor escolha é viver de acordo com a Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Essa, ó Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Bom dia, irmãos. Vamos estar nos colocando de pé e louvando ao nosso Deus com o cântico Corpo e Família. Que nós, ó Deus, possamos ser encontrados hoje, Pai, como verdadeiros adoradores
pecadores diante do Pai. Senhor, que nós possamos, ó Deus, aprender ainda mais, ó Deus, nessa escola dominical e também no culto à noite. Nos abençoe nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Por isso, Passa a palavra ao pastor. Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Meus nossos avisos, né, para esse dia e para a semana que segue, quero lembrar os irmãos que nós já estamos aí no mês de novembro, né? Então, na última quinta-feira, celebra-se o Dia Mundial de Ação de Graças. Então, nós temos sempre na nossa igreja, nessa data, um culto muito especial, que é um culto no qual nós nos reunimos para agradecermos a Deus pelas bênçãos que Ele tem concedido a nós. Então, na quarta-feira, sempre a gente realiza na quarta-feira, no dia 24. Então, sem ser esta semana, na outra semana, estaremos tendo este culto, né, de ação de graças, celebrando o Dia Mundial de Ação de Graças. E como sempre tem sido feito, né, os irmãos devem estar vindo e, como expressão da sua gratidão, trazendo gêneros alimentícios não perecíveis, para que possamos assim fazer cestas básicas para doar para famílias carentes. E também a oportunidade que você tem, né, de poder estar dando o seu testemunho e participando com a sua família. Então, pedimos que os irmãos, né, estejam aí já orando e pedindo a Deus, né, orientação no sentido de que você participe deste culto, né, dando o seu testemunho ou cantando uma apresentação com a sua família, enfim. Então procure aí a nossa irmã Tia Amália e também a nossa irmã Reudimar, presidente da SAF, para que assim possamos organizar essa liturgia deste culto. E também, se porventura você tem alguma fruta, alguma coisa na sua casa, no seu quintal, no seu sítio, na sua fazenda, né, que possa também ajudar-nos a decorar bem a nossa mesa, que é sempre decorada com frutas e frutos da terra, né? Então que você também possa fazer a sua doação, tá bom? Hoje também, por ocasião do culto, há recolhimento dos dízimos e ofertas. Queremos também estar aí, né, lembrando as nossas irmãs da SAF, que a SAF vai reiniciar suas atividades, né, presenciais. Então pedimos aí que as irmãs da SAF estejam já aí participando da reunião que vai ter terça-feira, que é a reunião de eleição da nova diretoria para 2022. Então que as irmãs já estejam orando, né, e estando presentes nesta reunião na terça-feira. Qual horário, irmã Reudimar? Às 19 horas. Então, às 7 horas da noite, então haverá esta reunião para a eleição da nova diretoria. Então pedimos às irmãs aí que participem, para que haja o quórum suficiente, né, para que essa reunião venha acontecer, né, e assim haja a eleição da diretoria para o ano de 2022. Um outro aviso. A reunião da diretoria após o culto também, né? Então, as irmãs aí da diretoria, da SAF, após o culto haverá reunião. E também temos aí a SAF voltando às suas atividades presenciais no próximo sábado, dia 20, né, às 19 horas aqui na igreja, haverá aí, né, uma palestra sobre autoestima da mulher cristã, com a psicóloga Regiane Anicésio. Então todas as mulheres, né, da igreja são convidadas, não apenas as mulheres da SAF, mas todas as mulheres são convidadas para participarem desta palestra que vai acontecer no próximo sábado, dia 20, às 19 horas. E também haverá reunião plenária, né, da UCP no próximo sábado, às 3 horas da tarde. Então, irmãos, mandem os seus filhos aí, né, que fazem parte da UCP, para também estarem participando dessa atividade da UCP. Lembrando, né, que também é aí a nossa UCP já voltando às suas atividades e aí também já fazendo a sua eleição para o ano de 2022.
E também queremos lembrar aí as crianças, né, e as mães e os pais sobre o ensaio de Natal. Então já começaram os ensaios de Natal das nossas crianças e também dos adultos. E das crianças é na terça e na quinta, às 5h15 da tarde. Então não faltem, né, para que assim possamos estar nos organizando para esta programação de final de ano. E lembrando o cantinho teológico, né, todo dia à noite, lá no pátio, a sua criança pode trocar o livro que pegou para a leitura, né, e pegar outro para seguir a sua leitura. Pais, incentivem os seus filhos a esta prática, pois é saudável ter o hábito da leitura e ainda mais tendo uma boa leitura, que são literaturas fundamentadas nos princípios da palavra do Senhor. E como as nossas crianças precisam ter na mente e no coração os princípios da palavra do Senhor, ainda mais nesse tempo sobremodo difícil no qual nós estamos vivendo. Mais algum aviso? Não, né? Então, neste momento as crianças podem se dividir, a minha sala também. E que Deus abençoe o estudo dos irmãos, né, com o missionário Mateus. Queremos dar boas-vindas àqueles que nos visitam, em nome do Carolino e da sua esposa, do seu filho. Queremos aí saudar todos aqueles que estão nos visitando nesta manhã. Que Deus os abençoe grandemente. Meus irmãos, bom dia, graça e paz, amém? Eu convido os amados a estarem abrindo a palavra do Senhor no texto do nosso estudo nesta manhã, livro do profeta Miqueias, capítulo 2. Miqueias é considerado um profeta menor, volto a dizer que não é pelo fato dele ser baixinho e nem por conta dele ser menos importante do que os demais profetas, mas sim pelo conteúdo do seu livro, que não é tão grande como o conteúdo, por exemplo, do livro do profeta Isaías. Miqueias está localizado após o profeta Jonas e antes do profeta Naum. Nós iremos estudar o capítulo 2 nesta manhã. Na semana passada começamos essa série de ensinos dominicais no livro deste profeta, tendo a exposição do capítulo 1, onde vimos a respeito do povo de Deus sentado no banco de réus. Deus julgando o seu povo por conta dos pecados de idolatria, prostituição, imundícia e injustiça social. Samaria e Jerusalém, o reino do norte, o reino do sul, receberam a sentença de Deus. A profecia de Miqueias se cumpre no reino do norte, no ano 722 a.C., quando o povo de Israel é conduzido ao cativeiro assírio e sofre também na própria cidade com esse cativeiro. E o povo de Judá acabou sofrendo uma invasão por parte dos mesmos assírios em 701 a.C. e 100 anos depois, de fato, foram levados ao cativeiro babilônico. E nesse texto do capítulo 1 que nós estudamos na semana passada, meus irmãos, nós vimos que Deus, ele fez o papel de juiz supremo, testemunha de acusação, como também ele foi aquele que emitiu e esteve aplicando a sentença. O que Miqueias faz? Ele se alegra? Não. Ele se lamenta, e nós também devemos nos lamentar pela situação em que muitas pessoas vivem, na prática excessiva do pecado, cauterizados pelo pecado, não se arrependem de suas práticas pecaminosas, e estão cada vez mais caminhando para o fundo do poço, e o juízo de Deus é iminente na vida dessas pessoas. Hoje iremos estudar o capítulo 2 deste livro do profeta, portanto, leiamos o texto da nossa exposição nessa manhã. São 13 versículos e nós iremos ler de forma alternada. Hoje tentarei fazer algo diferente. Vou me concentrar em terminar essa aula até às 10 horas, porque na semana passada exageramos um pouco e foi culpa minha. E fomos até 10h15, até quase 10h20. Então vamos terminar um pouco antes e eu vou abrir um espaço para que os irmãos possam fazer
perguntas ou trazer colaborações a respeito da aula. Nosso irmão Wagner vai estar lendo os versículos que eu vou estar pedindo para ele ler no decorrer da aula. E no final da aula, nesse tempo, cada um dos irmãos terá a oportunidade de levantar uma das mãos e o Wagner vai até o seu encontro para que você possa pegar o microfone e esteja também tendo a sua participação. Ok? Leiamos o texto bíblico, Miqueias capítulo 2. Assim diz a palavra do Senhor: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Os irmãos. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto o mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem, pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Lançais fora as mulheres de meu povo, do seu lar querido, dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal o profeta deste povo. Subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Leiamos todos juntos o versículo 1 e o versículo de número 13. Vamos lá? Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Verso 13. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Vamos orar, meus irmãos. E após a oração, mantenha sua Bíblia aberta, porque nós estaremos explorando cada detalhe que se faz presente aqui no texto sagrado. Nós faremos uma análise expositiva deste capítulo 2 do livro do profeta Miqueias. Senhor Deus e Pai, a tua palavra acabou de ser lida e nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração nesta manhã, para que nós, ó Deus, sejamos edificados, que o teu Santo Espírito possa nos iluminar, que nós sejamos abençoados e que nós, ó Pai, venhamos extrair os princípios que há na palavra do Senhor, para que assim venhamos vivê-los e estejamos, ó Pai, cumprindo com o nosso propósito existencial de glorificarmos ao Senhor e termos alegria no Senhor para sempre. Fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitos dizem que o nosso país, ele é um país majoritariamente cristão. Nós temos no nosso país um índice de cristãos
que aponta 80% da nossa população. Desses 80%, 50% são católicos apostólicos romanos. E 30% são evangélicos. Os dois grupos somados dará essa porcentagem de um país que tem 80% de cristãos. Porém, eu acredito que essa porcentagem ela é incorreta. Porque se de fato o Brasil tivesse 80% de cristãos, ou se pelo menos os 30% de evangélicos fossem cristãos genuínos, autênticos, que praticam a palavra do Senhor, que buscam ao Senhor, que vivem o evangelho, eu acredito piamente que nós não teríamos os problemas que nós enfrentamos como sociedade. Antigamente falávamos muito do catolicismo nominal. Hoje em dia já podemos falar do protestantismo nominal. Pessoas que se dizem crentes, pessoas que se dizem evangélicas, mas que não vivem como evangélicos, como crentes. Frequentam as igrejas, estão nos domingos sentados nos bancos e parecem ser crentes. Olhamos para a vida dessas pessoas e achamos que são crentes genuinamente, mas na verdade não são. Porque na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira e no sábado, vivem como se fossem ateus. Vivem como se Deus não existisse. Mas domingo se lembram de Deus. E domingo estão presentes na igreja. Levam a Bíblia debaixo do braço. Adoram ao Senhor, fecham os olhos, levantam as mãos. Mas não vivem o cristianismo puro e simples. Se o Brasil fosse um país cuja a maioria das pessoas são cristãs, faça a seguinte pergunta: por que há tanta corrupção em nossa nação? Se nós somos um país cristão. Por que existe tanta violência, roubalheira, desemprego, colapsos na economia, injustiça e desigualdade social? Por que pessoas estão ficando cada vez mais ricas, enquanto outras estão cada vez mais caminhando a passos largos da miséria e da pobreza extrema? Sejamos sinceros, meus irmãos. Os discípulos de Cristo são poucos. Os discípulos do Senhor Jesus, que vivem realmente o evangelho, que praticam o cristianismo puro e simples, não são a grande maioria. As igrejas estão lotadas de religiosos, pessoas que vivem de aparência, pessoas que praticam rituais, que praticam o cerimonialismo. E é por isso que nós estamos vivendo o caos que o país vive. Por quê? Porque a religiosidade, ela não transforma o indivíduo. A religiosidade, ela não transforma a sociedade. O que pode mudar um país, o que pode mudar a vida do indivíduo? O evangelho genuíno. O cristianismo puro e simples. Do mesmo modo, meus irmãos, Miqueias no passado viveu neste mesmo cenário. Há 700 anos antes de Cristo, esse profeta, ele está lidando com um povo que tem uma compreensão equivocada de que a adoração correta de Deus se distingue da realidade socioeconômica que eles estavam vivendo. Miqueias, ele vai erguer a sua voz para denunciar o povo de Deus que estava praticando, sim, o cerimonialismo segundo a lei de Moisés, mas estavam oprimindo pessoas de baixa renda. Ricos, latifundiários, donos de terra, estavam roubando dos pobres. E muitos estavam se escondendo atrás de uma religiosidade. E achavam que Deus não iria de encontro a eles aplicar o seu juízo. Porque o capítulo 2, ele tem uma distância muito grande do capítulo 1 de Miqueias. No capítulo 1, Miqueias, ele está escrevendo para o povo do Reino do Norte e o povo do Reino do Sul, antes de 722 a.C., antes do cativeiro do povo de Israel. E ele está condenando a idolatria daquele povo. Ele está condenando a forma como o povo estava se relacionando com Deus. No capítulo 2 é diferente. A idolatria havia acabado. Por quê? Porque no capítulo 2, Miqueias escreve esse capítulo depois ou durante o reinado de Ezequias. E no reinado de Ezequias o que aconteceu? Uma reforma religiosa.
E eu peço que o nosso irmão Wagner e os irmãos abram a palavra do Senhor no segundo livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 3. Neste versículo nós temos aqui a informação de que Ezequias, no primeiro ano do seu reinado, esteve propondo uma reforma que iria destruir a idolatria no meio do povo de Judá. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Então, no primeiro ano, no primeiro mês, ele abre as portas da casa do Senhor que estava fechada, ele repara a casa do Senhor, ou seja, tira todos os ídolos que estavam lá, e ele vai fazer, na continuidade aí do capítulo 29, do segundo livro das Crônicas, uma reforma, uma mudança. A idolatria vai acabar, mas o povo vai continuar em pecado contra Deus. O povo vai viver uma religiosidade na qual não haverá mudança e transformação de vida. Práticas pecaminosas continuarão no cerne daquela população. E é isso que Miqueias está denunciando aqui no capítulo 2. E quando no capítulo 1 ele se concentra na relação do homem com Deus, mostrando que o homem, quando idolatra outros deuses, ele está quebrando os 4 primeiros mandamentos do decálogo, dos 10 mandamentos. Miqueias, ele vai mostrar que na relação do homem com o seu próximo, quando este peca contra o seu próximo, ele quebra o restante do decálogo. Ele quebra os demais 6 mandamentos. Miqueias, ele nos mostra que todo pecado que é cometido contra o povo, também é cometido contra Deus. E para termos uma boa relação com o nosso próximo, nós precisamos ter uma boa relação com Deus. Contudo, se nós humilhamos o próximo, se nós oprimimos o próximo, se nós tiramos os direitos que o nosso irmão, que o nosso próximo tem, nós estaremos nos colocando como inimigos de Deus, estaremos nos colocando como pessoas que estão em pecado contra Deus. Contudo, o capítulo 2 não fala apenas dessa disciplina que Deus irá aplicar, na verdade que Deus aplicou no passado ao povo de Judá. O capítulo 2 também tem uma pitada de misericórdia, porque o versículo 12 e o versículo 13 fala a respeito de restauração. Por isso, meus irmãos, hoje, nesta manhã, o tema da nossa aula será disciplina e restauração. Deus disciplina o seu povo, mas Deus também é aquele que restaura o seu povo. Mas por que Deus queria disciplinar o seu povo? Porque Deus estava querendo bater de frente com o pecado desse povo. Em primeiro lugar, precisamos entender que Deus queria disciplinar o seu povo por causa da opressão social que havia em Judá. Os irmãos se lembram do rei Uzias? Lembram-se do rei Uzias? Lembram-se do que Isaías falou? Que ele foi chamado no ano da morte de quem? Do rei Uzias. Durante o reinado deste homem, houve uma prosperidade econômica muito grande em Judá. E é nesse período que os novos ricos, os proprietários de terras, os latifundiários corruptos, eles vão surgir, eles vão ascender-se nessa região. E durante o reinado de Jotão, Acás e Ezequias, que é o período em que Miqueias tem o seu ministério, eles vão enriquecer ainda mais. Porém, uma crise vai visitar o reino do sul, o reino de Judá. Que crise é essa? Um tributo, um imposto que o povo de Judá tinha que pagar para o Império Assírio. Os irmãos se lembram que na semana passada nós falamos a respeito da aliança entre Judá e o Império Assírio contra Israel e a Síria, que tem a capital Damasco, que é diferente da Assíria, que tem a capital que é Nínive. Pois é, Judá teve que pagar um tributo para o Império Assírio. E o povo tinha que pagar um tributo para Judá. Então havia um duplo tributo. Houve uma carga tributária muito grande na vida daquele povo. Eles pagavam um imposto para poder sustentar o reino do sul, e eles pagavam um imposto para poder sustentar o Império Assírio, para que o Império Assírio pudesse defender o povo de Judá. Com isso, esses ricos latifundiários se aproveitam da situação. Meus irmãos, toda crise, guarde bem isso que eu vou falar, toda crise é a oportunidade para que homens maus possam se aproveitar da situação. Quer ver um exemplo? Pandemia da Covid-19.
Quantos políticos não se oportunizaram da situação para poder ter ganhos, desviar verbas durante esse período de crise que o nosso país viveu? Então, diante da crise que aquele povo estava vivendo, esses ricos, latifundiários, proprietários, donos de terra, eles vão entrar em conluio com o poder judiciário, com os falsos profetas, vão entrar em conluio até mesmo com a coroa, com a monarquia, para que eles pudessem estar dando empréstimos para os pobres pagarem o tributo. E com isso, quando os pobres, os camponeses pobres, pegavam um empréstimo com esses ricos para poder pagar o tributo, quando eles ficavam endividados, sabe o que esses ricos latifundiários faziam? Roubavam, pegavam as casas, as terras desses camponeses, até as roupas do corpo, eles pegavam para eles, com o pretexto de que eles estavam cobrando uma dívida que era interminável. E o que é isso? Isso é a prática da usura. Em outras palavras, aqueles ricos eram agiotas que estavam explorando o povo pobre de Judá. E Deus não se agrada de opressão social. Deus bate de frente com aqueles que oprimem os pobres e com aqueles, principalmente, que oprimem as viúvas e os órfãos. E esses homens começaram a fazer isso, não foi da noite para o dia não, meus irmãos. O versículo 1 fala, ai daqueles. Ai é uma expressão de que Deus vai julgar. É uma ameaça que Deus faz. Olha, eu vou julgar de acordo com a minha lei moral, porque vocês estão pecando, estão violando a minha lei, então a justiça vai ir de encontro a vocês. Então, ai daqueles, quem? Esses ricos latifundiários. O que eles faziam? Eles imaginaram a iniquidade, maquinavam o mal. Quando? Na calada da noite, no seu leito. Todo esquema de corrupção, todo esquema malicioso e maldoso, ele não nasce da noite para o dia. Ele é premeditado. Os ímpios se organizam para poder oprimir a população. Os ímpios se organizam para fazer aquilo que é mal contra o povo, para poder roubar do povo. E com isso, a luz da alva, ao maquinário mal, que aqui significa violência, dano pela violência, a luz da alva, ou seja, a luz do dia, eles praticam, por quê? Porque o poder estão em suas mãos. Eles tinham comprado tudo, subornado todo mundo, os juízes, os políticos. Ninguém ia bater de frente com eles. E é por isso que eles estavam o quê? Explorando os pobres camponeses. Quer ver outra situação de opressão? Também, nessa mesma época, a Assíria começou a invadir Judá. Lembra que falamos na semana passada das cidades, até descobrimos o significado de Maressa, não é mesmo? Conquistadora, possuidora, que foi conquistada pelo Império Assírio. Então, quando aconteceu essa invasão? 701 a.C. O que os ricos fizeram? Pegaram os camponeses que eles estavam explorando e colocaram na linha de frente da guerra. Quando os camponeses voltavam da batalha, não via mais casa, não via mais terra, nem mulheres e nem filhos, porque esses ricos corruptos pegavam os filhos, as mulheres e escravizavam. Com o mesmo pretexto, vocês têm uma dívida, vocês precisam pagar essa dívida. E o texto ainda fala aqui no versículo de número 9, no versículo de número 10, no versículo 8, na verdade, que até a roupa do corpo que esses soldados voltavam da guerra, eles pegavam para eles. Até a capa que era utilizada, conforme está escrito aqui no versículo de número 8, olha aí, roubais a capa àqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Até a capa que era utilizada para proteger os pobres do frio, eles pegavam também. Para eles. Roubavam. No versículo 9 é dito que eles lançavam fora as mulheres de meu povo. Essas mulheres aqui eram jovens viúvas. Vejam, meus irmãos, a maldade desses ricos, desses homens. Lançais fora as mulheres de meu povo do seu lar querido. O ambiente aonde se lembrava das boas recordações com o marido, com os filhos. E é dito ainda, dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Ou seja,
as crianças inocentes perdiam a dignidade porque eram transformadas em escravas. Esses homens roubavam a propriedade dos pobres camponeses, os oprimiam, transformavam eles em escravos, cerceando a liberdade desses indivíduos. E tem ainda mais. Quando o profeta Miqueias levanta a voz para denunciá-los, o que eles fazem? Eles dizem no versículo 6, não babujeis. Dizem eles, quem? Os opressores. Não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Esses homens, eles eram cercados de falsos profetas, que só falava aquilo que agradava o coração deles. Então eles encontravam motivação de praticar a maldade. E quem patrocinava isso? Os falsos profetas, que acobertavam os pecados que eles estavam cometendo. E eles achavam, por conta da religiosidade que eles estavam vivendo, estavam cumprindo a lei cerimonial, a idolatria havia acabado, eles achavam que nada ia acontecer com eles. Por quê? O texto mesmo diz, eles se consideravam a casa de Jacó. E a palavra aqui, babujeis, é um verbo usual para profetizar. Então, em outras palavras, eles estão dizendo, Miqueias, para com isso, rapaz. Não profetiza isso, não prega sobre isso. Porque esse mal não vai acontecer com a gente de forma alguma. Eles achavam que iam ficar impunes. Eles achavam que nada ia acontecer com eles. Por quê? Porque o poder, no versículo 1 final, versículo 1 fala, porque o poder está em suas mãos. Eram os poderosos que oprimiam a população, que estavam fazendo mal contra o povo de Deus, que estavam se levantando como inimigo de Deus, porque é dito aqui no versículo 8, mas há pouco se levantou meu povo como inimigo. Ao oprimirem os pobres, eles se transformaram em inimigos de Deus. Eles estavam pecando contra o Senhor. E Miqueias, ele vai responder duas perguntas retóricas desse povo, que está tentando dizer, olha, você está profetizando besteira, você está profetizando aquilo que é equivocado, aquilo que é errado. Sabe por que eles falam isso para o profeta? Porque quando você prega sobre pecado, quando você fala sobre o erro de alguém, quando você prega a verdade, o pecador fica ofendido. Ele se sente ofendido. Ele não gosta desse discurso, é pesado para ele. Ele quer saber apenas do Deus da aliança, da misericórdia e da fidelidade de Deus. Mas Miqueias vai tratar o cerne do problema daqueles ricos, daqueles corruptos, daqueles latifundiários que estavam explorando os pobres. Então eles perguntam para Miqueias, está irritado o Espírito do Senhor? É uma pergunta que eles fazem para o profeta. Eles tinham a concepção de que Deus não estava irritado de forma alguma. Não está irritado, porque nós estamos servindo Ele. Estamos praticando aqui as cerimônias, os sacrifícios. O templo voltou a abrir novamente, expulsamos os ídolos daqui. Deus não está irritado. E aí eles perguntam para Miqueias, são essas as suas obras? Então Miqueias, você vai continuar pregando sobre isso? Deus não está irritado com a gente de forma alguma. E você vai continuar profetizando o mal contra nós? Que é isso, rapaz? Mas aí Miqueias fala, sim, as minhas palavras, Miqueias sendo usado por Deus, sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Ou seja, o problema daqueles homens era retidão, não eram honestos. Não cumpriram com o compromisso que tiveram com os camponeses. Os camponeses poderiam até mesmo pagar para eles o empréstimo, conforme eles haviam combinado. Mas aqueles ricos queriam explorar, sugar até a alma daqueles pobres homens, tirando tudo o que era mais de precioso da vida deles. Veja que injustiça social que se faz presente nesse cenário em que o profeta Miqueias, ele se encontra inseridos. E por que esses homens faziam isso? Porque eles estavam sendo motivados pela cobiça no coração. Veja o versículo 2. Olha o que diz. Se cobiçam campos, os arrebatam. Ou seja, cobiçaram o campo dos pobres, foram lá e tomaram. Se casas, as tomam. Tomaram as casas dos pobres. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Herança tem a ver com o campo. Herança tem a ver com a porção da terra que a pessoa tinha, que era a riqueza que
que ela possuía, mas que foi extraída por esses opressores, por esses corruptos. Meus irmãos, não muito diferente, nós também estamos vivendo em meio a uma opressão social. Quantos de nós não nos sentimos humilhados quando vamos no mercado e não conseguimos comprar talvez 1 quilo, meio quilo de carne para poder sustentar a nossa família? Quantas pessoas? Quantos impostos nós temos que pagar e ver a gasolina subir a cada dia mais? Enquanto isso, homens do poder judiciário estão comendo lagosta com talher de prata refinada. Políticos estão em mansões com o meu e o seu dinheiro. Mas eles hão de se ver com Deus Todo-Poderoso. Porque a justiça de Deus, ela não tarda e nem falha. Deus há de julgá-los. Não ficarão impunes de forma alguma. Em segundo lugar, nós temos a disciplina, o juízo de Deus contra os opressores. Versículo 3 até o versículo 5 e o versículo de número 10 e o versículo de número 11. O que Deus então diz para este povo? Deus então assim diz: eis que projeto mal contra esta família. Um trocadilho do versículo 3 com 1. Compara aí o versículo 3 com o versículo 1. Faça a comparação. Veja, os opressores corruptos, eles imaginam a iniquidade, eles projetam o mal. Da mesma forma, Deus vai projetar o mal contra eles. A justiça divina vai vir de encontro a eles. Deus diz: eis que projeto o mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz. E aqui é um cenário voltado à realidade do cativeiro que eles irão viver. A cerviz nos faz lembrar da canga colocada do gado. Uma vez colocada a canga no gado, o jugo sobre o gado, não há saída, vai ter que trabalhar para aquele que domina. Da mesma forma, esses homens e os seus filhos seriam levados para o cativeiro. Eles não escravizaram os pobres, eles também seriam escravizados pelo próprio Deus. Então Deus aqui diz que a cerviz não será retirada. Eles não andarão mais altivamente. A pessoa que tem muitas posses, tem poder, anda de forma soberba, pois eles serão humilhados. A soberba precede a queda. Deus irá de encontro a eles. E o tempo será um tempo mau, porque o Senhor vai manifestar o seu juízo. Eles não ficarão impunes de forma alguma. Aí é dito no versículo 4: naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo. Deus a troca, como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Tudo aquilo que eles roubaram dos pobres, os assírios e depois os babilônicos iriam roubar deles. E depois iriam distribuir a terra entre eles. Com isso, no versículo 5, Deus diz: portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Aqui o profeta está se referindo a quando Josué distribuiu a terra para o povo de Deus, entre as tribos. Peço que o Wagner leia para nós Josué, capítulo de número 14, versículo 1 até o 5. Josué 14, do versículo 1 ao 5. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Porquanto as 2 tribos e meia já dera a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e
Efraim, e aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores para seu gado e para sua possessão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então, por sorte, essa terra era repartida. Como que funcionava isso? Colocava pedras dentro de um pedaço de pano, de uma roupa, e lançava sortes. Como se, por exemplo, fosse pegar o jogo do bozó. Não tem o jogo do bozó? Tem um copinho, não coloca dentro do copinho os dados e balança os dados para ver o número que vai cair. Era mais ou menos isso que o povo fazia, com a orientação da parte de Deus, para que a terra fosse distribuída entre o povo. E o povo teria então o direito hereditário, por família, daquela terra. Mas, quando os assírios viessem, os babilônicos viessem e tomassem a terra deles, eles não teriam mais esse direito. Eles não violaram o direito dos pobres, não violaram o direito das viúvas e dos órfãos. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer, meus irmãos, que Deus ele tem um cuidado especial com viúva e com órfão. Homens que oprimem viúvas e órfãos vão ter que lidar com o juízo da parte de Deus. Então, um cuidado muito especial. De Gênesis e Apocalipse, vê Deus orientando o seu povo. Cuide das viúvas e dos órfãos. E aqui nós estamos vendo um cenário de ricos, opressores, egoístas, cobiçosos, que só pensam neles mesmos, que estavam se enriquecendo, explorando os pobres, e estavam violando o direito das viúvas e dos órfãos. Pois bem, Deus iria violar o direito deles também. Deus viria de encontro a eles, manifestando então a sua disciplina, porque esses ricos estavam se colocando como inimigos de Deus. Versículo de número 10. Deus expulsa o povo da sua terra. É dito: levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. A terra que pertencia ao povo, Deus estava expulsando eles. Isso se cumpre quando? Quando Nabucodonosor e seu exército vai à Babilônia, cerca Jerusalém, derruba os muros, invade a cidade e leva cativos a nobreza, muitos homens e mulheres que são levados à Babilônia. E o versículo 11 nós temos aqui um sarcasmo da parte do profeta. Quando é dito: se houver alguém que seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este o tal profeta deste povo. Essa palavra vento, meus irmãos, significa espírito. Como aqueles homens se cercavam de falsos profetas, aqueles falsos profetas pregavam segundo o espírito da mentira e da falsidade. O que eles falavam? Vai ter paz no meio do povo. E Deus falava: não, vai ter guerra. Não, vai ter paz. Estamos bem. Deus, não, vocês não estão bem. Vocês estão em pecado. E eles não falavam nada sobre isso. O que nós vemos hoje, atualmente, pregadores que amassageiam o ego de seus ouvintes. Pregadores que dão aspirina para os seus ouvintes, mas não dão um remédio que cura a alma, que é a palavra do nosso Deus. E é dito aqui no versículo de número 11, que estes profetas ofereciam o vinho, ou seja, o vinho doce. Aquilo que é doce, eles ofereciam. E o evangelho, ele não é só doce. O evangelho também ele é amargo. O evangelho é agridoce. O evangelho fala sobre salvação? Sim, mas o evangelho também fala sobre punição. O evangelho também fala sobre disciplina da parte do Senhor. Então, Miqueias está zombando daqueles ricos, daqueles opressores, dizendo que eles estavam tendo os profetas que eles mereciam. E Miqueias, mesmo tendo da parte deles uma resistência, ele não se cala, ele prega a palavra de Deus. Porque aqueles homens, eles não estavam resistindo Miqueias, eles estavam resistindo o próprio Deus. Para concluir, meus irmãos, versículo 12 ao versículo 13, nós temos uma mensagem de esperança da parte do profeta. Nós temos uma mensagem de restauração e libertação. Apesar daqueles ricos estarem oprimindo os pobres, sendo religiosos e não servos autênticos de Deus, havia um remanescente. E sempre há um remanescente. Às vezes a gente fica muito triste com a realidade do povo de Deus hoje em dia. Tanta gente na igreja vivendo um cristianismo de fachada.
está aqui presente nos cultos, na reunião de oração, mas vive aquilo de fachada. Trata a igreja como se fosse um clube. Mas há sempre o remanescente. Há sempre o povo fiel a Deus. Pode ser pouco, mas é o povo de Deus. E esse povo, quando se une, forma uma grande multidão, conforme Miqueias fala aqui no versículo 12. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Essa profecia, essa promessa do versículo 12 e no versículo 13, ela se cumpre tanto na saída do cativeiro babilônico, como também na primeira vinda e na segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso rei que nos une. Nós somos um só povo em Cristo Jesus, que é aquele que irá nos guiar para toda a eternidade. Portanto, vamos passar por crises enquanto aqui vivermos? Vamos. Vamos enfrentar a opressão social? Vamos. Mas a glória eterna que será revelada em nós não se compara com todos esses problemas que nós estamos enfrentando aqui na terra. Por isso que o versículo 12 e o versículo 13 de Miqueias 2 deve ser visto como uma mensagem de triunfo da igreja. A igreja, ela triunfa. A igreja, ela rompe em fé. Porque o nosso pastor está nos guiando. Essa é a promessa de restauração da parte de Deus, que se cumpre, porque aquilo que Deus fala é aquilo que Deus faz. E é dito que será reunido esse povo, esse rebanho, pessoas de toda tribo, de toda raça, será reunida numa grande multidão. E nós subiremos. Por quê? Porque o nosso bom pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele abre o caminho, Ele nos dirige para a eternidade, para a glória eterna. Concluindo, meus irmãos, na aula de hoje, nós aprendemos que Deus disciplinou o seu povo por conta da opressão social que estava acontecendo em Judá. Injustiça social desagrada o coração de Deus. Corrupção, alto benefício de pessoas que se blindam no poder, Deus há de julgar. Deus há de ir de encontro. Aqueles ricos agiotas pagaram caro por aquilo que eles fizeram no passado, oprimindo os pobres, explorando as pessoas necessitadas. Mas Deus não só disciplina, Deus também Ele restaura. Deus restaura o seu povo. Por quê? Porque Deus tem sempre o seu remanescente fiel. Deus tem sempre o seu povo. Deus tem sempre as suas ovelhas que ouvem a voz do bom pastor. Vou dar oportunidade aos irmãos para que possam fazer as perguntas.